Graça, misericórdia e paz. Nós vamos dar início ao estudo da carta de João, primeira carta de João, hoje, agora neste horário, dando sequência ao estudo que já começou há uma semana, e nós vamos meditar no primeiro capítulo, do versículo 5 até o versículo 2 do capítulo 2. 1 João 1, do versículo 5 até 1 João 2, versículo 2. Nós vamos meditar nesse texto e vamos aprender do Espírito Santo aquilo que é fundamental para a nossa vida de fé. Vamos ler o texto. 1 João 1, versículo 5 em diante. O texto diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra maravilhosa que o Senhor preservou para nós por meio das ações do teu Santo Espírito. Te louvamos porque o Senhor tem trazido essa palavra ao nosso coração por intermédio também do teu Santo Espírito. E nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar, meditar, aprender e andar em obediência a essa palavra. Obrigado pelo teu cuidado constante. Nós louvamos o teu nome por todas as tuas bênçãos e oramos pedindo a tua direção para esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós temos, então, o privilégio de estudar hoje a palavra do Senhor. E nesta carta, que é uma carta importante, da qual nós já falamos na semana passada, né?
essa carta que João escreve já no final da sua vida, ele escreve para confrontar falsos mestres que estavam introduzindo novos ensinos, falsos ensinos, né? Lá nas igrejas, especialmente da Ásia Menor, na região de Éfeso e, e, e adjacências, cidades próximas de Éfeso. E havia uma ideia disseminada por esses falsos mestres que Jesus era um ser humano apenas, que ele não era Deus, que ele não era revelação de Deus, que ele não era um Deus verdadeiramente encarnado, né? Que Jesus não era o Verbo feito carne, não era a segunda pessoa da Trindade encarnada. Então, esse, esse pensamento estava sendo difundido lá no meio desse povo. E João, então, escreve essa carta para demonstrar que o Verbo é Jesus e que o Jesus de Nazaré é Deus encarnado, né? Que ele não são duas pessoas, mas é uma pessoa com duas naturezas, né? Então ele é uma pessoa com natureza divina e humana ao mesmo tempo, concomitantemente, sempre juntos e agindo em perfeita unidade e em perfeita comunhão. Então, é isso que João está procurando defender na sua carta. E ele começa, então, dizendo que o que era desde o princípio, que todos viram, que eles ouviram, que eles tocaram com as mãos, o que com quem eles se relacionaram fisicamente, esse é o Verbo de Deus, né? E ele demonstra, então, que o Verbo é Deus, que o Verbo é a revelação de Deus, que o Verbo é a própria vida de Deus, e que Deus é luz, e luz é, que é revelado pelo Verbo, né? O Verbo vem para revelar quem é Deus. Então, quem quer conhecer a Deus tem que conhecer o Verbo. E quem, quem quer conhecer, quem quer ter testemunho de Deus, tem que conhecer e ter comunhão constante com o Verbo de Deus. E nessa circunstância é que João está ministrando nesta carta. A comunhão, e ele, então, fala, como nós vimos na semana passada, que o Verbo veio a este mundo para que tivéssemos comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para restaurar a comunhão entre nós e Deus, perdida lá no Éden por Adão e Eva, né? Então, quando Adão e Eva pecaram, eles
perderam a comunhão com Deus. E essa comunhão só pode ser absolutamente restaurada por meio da ação de Jesus Cristo, né? Por meio do seu ministério, da sua morte e ressurreição, e aí ocorre a restauração da comunhão, a vida que nos é dada por causa da vida que Jesus deu na cruz do Calvário. Então, ele pode dar vida a qualquer um de nós que crê nele como Senhor e Salvador. E essa vida foi manifestada. Ela estava inicialmente com o Pai, mas ela veio a este mundo encarnada em Jesus de Nazaré, filho de Maria, engravidada pelo Espírito Santo, conforme os evangelhos ensinam. E aí, João agora começa a ensinar qual é a mensagem que ele ouviu de, de Jesus, né? Do próprio Verbo. Ele começa a mencionar a mensagem que dele foi ouvida e que ele, João e os discípulos, os outros discípulos, anunciaram que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então, Deus é luz. O que significa isso, né? Deus é luz. É o sol, é uma lâmpada, é uma emissão luminosa qualquer, um farol. O que é luz nesse sentido aqui? Luz aqui significa que o Jesus, Deus, né, o próprio Deus, é absolutamente puro, absolutamente santo, absolutamente luminoso, claro, cristalino, sem nenhuma variação. É um Deus que nós não podemos definir, então nós usamos a palavra luz para designar aquilo que é quase que indefinível, né? Nós sabemos o que é a luz, embora não consigamos defini-la perfeitamente, mas sabemos que a luz existe, que a luz ilumina em todos os lugares, onde ela chega não há escuridão, e onde ela vem tudo se esclarece, ela traz verdade, realidade, ela traz santidade, ela traz tudo que é necessário, bom e perfeito à luz. Então, a visão da luz é uma visão muito maravilhosa, no sentido de que ela é completa, no sentido de que ela é ampla, no sentido de que ela é absolutamente toda a verdade que existe no universo. E a verdade que existe no universo é uma só, é o próprio Deus que é verdadeiro. Então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. O que João ouviu de Deus e por meio do Espírito Santo e passou a anunciar? Que Deus é luz, é tudo isso que nós falamos, né? E que nele não há trevas nenhumas, ou seja, Deus é absolutamente, plenamente, completamente luz eterna, luz abundante, luz suficiente, luz completa, luz inacessível, né?
luz que não pode ser tocada, porque é absolutamente uma quantidade de energia insuportável para o ser humano, né? É uma energia pura, perfeita. Então, é esse Deus que é uma pessoa, né? Ele não é uma energia, ele tem essa energia, né? Ele é uma energia no sentido de que ele sempre teve essa energia eterna, total de todo do universo, infinita. Ele é um Deus que tem, tem uma mensagem, porque ele não é uma coisa, ele não é ele é uma pessoa que tem inteligência, vontade, que tem memória, que tem todas as características de uma pessoa normal, né? Emoções, raciocínio. Então, Deus é essa pessoa superior a todas as outras e não comparável a nenhuma das outras pessoas. Ele é esse Deus que, que nós reconhecemos como o único Deus verdadeiro. E essa é a mensagem que dele ouvimos. Então, ele é um Deus que tem uma mensagem, ele se comunica, ele é um Deus relacional. E isso nos ajuda a entender. E João, então, entende isso pela revelação de Deus e nos anuncia que Deus é luz e que não há nele treva nenhum. Então, nosso Deus é isso que nós estamos falando aqui e infinitamente mais do que nossas poucas palavras podem explicar. Mas ele é esse Deus maravilhoso e eterno que a gente pode conhecer por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. E aí, então, ele está dizendo que se nós conhecemos Deus, isto é, se é possível conhecermos Deus como Deus verdadeiro e Senhor, como luz eterna, se nós conhecemos a Ele, temos comunhão com Ele, né? Conhecer aqui significa exatamente isso, ter comunhão. Quando a gente fala que conhece a Deus, isso pressupõe que a gente tenha comunhão com Deus. Se nós temos comunhão com Deus, então nós devemos andar na luz, não nas trevas. Falar que tem comunhão com Deus significa já que nós andamos na luz, né? Não é possível ter comunhão com um Deus que é luz e ser trevas. Não há possibilidade alguma. Se nós temos comunhão com Ele, nós estamos na luz. Porque quem não está na luz está em trevas, e quem está em trevas não pode ter comunhão com Deus, né? Não pode ter comunhão com Deus. Então, eles dizem que Deus é luz, nele não há trevas nenhuma, e se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, ou seja, começarmos a ter outras ideias, começarmos a ter outras filosofias, começarmos a ter outras crenças a respeito dele que não são verdadeiras, isso é trevas, porque não reflete a verdade a respeito de Deus. Então, nós estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, nenhuma treva. Se dissermos que temos comunhão com ele, isto é, se nós andamos com ele, nós somos luz também. Mas
E se andarmos nas trevas, né, dissermos que temos comunhão com Ele, mas a nossa vida não evidenciar que nós somos da luz, então isso é uma demonstração de que estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. Mas, segundo o apóstolo João, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha que coisa interessante. A comunhão, quando nós, quando nós temos, quando nós estamos andando na luz, quando nós temos a luz de Deus e nós nos aproximamos de Deus, naturalmente, normalmente, consequentemente, nós nos aproximamos uns dos outros. Não é possível eu andar na luz e uma outra pessoa andar também na luz e nós dois andarmos separados, né? A luz de Deus nos une. Quando eu ando com Deus, eu ando também com os meus irmãos que andam com Deus. É impossível alguém andar com Deus e não andar com outra pessoa que anda com Deus. Não há possibilidade disso acontecer, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos aproximamos uns dos outros. Quanto mais nós chegamos perto de Deus, quanto mais nós estamos próximos dele, né? Quanto mais na luz nós nos encontramos, mais perto da fonte luminosa nos encontramos, mais também é a nossa proximidade, maior é essa proximidade de uns para com os outros. Então, uma relação de amor fraternal se estabelece quando nós andamos na luz e quando estamos próximos, juntos à luz. Não é possível andarmos na luz e dizer que não gostamos de um irmão, que não amamos um irmão, ou tomarmos atitudes que demonstrem que nós não temos apreço, alegria, nós não temos amor pelos irmãos. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andar em trevas é andar afastado dos caminhos de Deus. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, o que vai acontecer? Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, João está declarando aqui que nós ainda somos pecadores. Nós ainda somos pecadores. Ele está escrevendo para a igreja, dizendo que a igreja ainda a igreja que está lá em Éfeso e as igrejas que estão ao redor são igrejas que ainda têm pessoas que pecam. Nós ainda somos pecadores, porque nós ainda não temos chegado ao aperfeiçoamento completo, né? Nós estamos vivendo num mundo caído e estamos vivendo com uma natureza ainda caída, né? Temos uma natureza espiritual renovada, mas ainda temos uma natureza carnal caída e por causa disso ainda pecamos. Mas se andarmos na luz, isto é, se nós caminhamos na direção de Deus e nos aproximamos de Deus diariamente pela obediência à sua palavra, então, como se andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, ou seja, nós estamos nos aproximando uns dos outros, nós estamos nos aproximando uns dos outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
que é derramado na cruz do Calvário, vai nos purificando de todo o pecado. Então, ele está dizendo, está ensinando que há uma fonte de perdão no sangue de Cristo, que o sangue de Cristo cumpriu perfeitamente bem o papel de perdão de pecados, de pagamento da dívida que nós tínhamos para com Deus. O sangue de Jesus Cristo fez isso. Ele nos substituiu, né? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos levou a ter os nossos pecados perdoados pelo derramamento do sangue dele. Mas o texto está ensinando que há uma disposição contínua do sangue de Jesus para o perdão dos nossos pecados, de modo que nós, ao pecarmos, devemos nos lembrar de que há uma disposição de Deus no sangue de Jesus de nos perdoar os pecados e nos purificar desses pecados pela presença do sangue de Jesus, né? Então, o texto nos fala que nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E condiciona, aqui há um condicionamento interessante. E se eu não tiver comunhão com os meus irmãos, não tenho perdão dos meus pecados. É importante pensarmos nisso aqui. O que esse versículo está dizendo é que eu só gozo perdão dos meus pecados quando eu me apresento diante de Deus como uma pessoa que tem comunhão com os irmãos. Se no meu relacionamento com os meus irmãos eu não tenho perdão, não tenho perdoado os meus irmãos, eu não tenho perdão também diante de Deus. E isso corrobora aquela oração que Jesus ensinou, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, há uma condição que é consequente ao versículo anterior que nós lemos, que se nós estivermos em comunhão com Deus, nos aproximarmos de Deus, nós nos aproximamos uns dos outros, né? Se nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos uns dos outros, né? Isso é uma evidência clara. Mas se nós não soubermos perdoar uns aos outros, nós também não temos possibilidade de nos aproximar de Deus. Então, eu preciso entender que se disser que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, separados uns dos outros, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, né? Andarmos com Deus em obediência, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, né? Então, nosso relacionamento com os outros vai ser bom, de perdão, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vai operando e perdoando os nossos pecados. Vai perdoando os nossos pecados. Então, a situação é a seguinte: Deus tem colocado uma fonte permanente, que é o sangue de Jesus que foi derramado. Essa é uma fonte permanente. O efeito desse sangue permanece para nós o tempo todo. É por causa desse
sangue que foi derramado que nós somos perdoados dos nossos pecados. Ele tem uma ação contínua, né? Ele tem uma ação contínua. E é por causa disso que nós podemos ter os pecados perdoados, mesmo aqueles pecados que eu não quero cometer, mas que possivelmente eu venha a cometer, né? Mesmo que seja uma coisa que eu, de sã consciência, não deseje, mas eu sei que eu posso cometer, até esses pecados já estão lavados no sangue de Jesus. Então, o texto nos ensina que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Uns com os outros. Então, quando eu estou na luz, me aproximando de Deus, estou próximo de Deus, eu estou próximo dos meus irmãos, e o meu relacionamento com os meus irmãos é um relacionamento fraternal, e Deus vai me purificando de todo pecado. Agora, ele também estabelece que eh, o, se dissermos que não temos cometido, que não temos pecado nenhum, né? Como algumas pessoas já diziam naquele tempo, e outros em outras épocas também disseram, né? Que, que não, a doutrina da impecabilidade, que não é verdadeira, né? A doutrina da impecabilidade não existe. Então, alguns crentes de algumas épocas, inclusive mais recentemente, dizem que quem é crente não peca mais. Mas o texto está dizendo o contrário. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Nós verdadeiramente ainda podemos pecar, exatamente por causa das limitações que nós temos e que nós já mencionamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele, né, o Verbo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando eu confesso os meus pecados, eu recebo o perdão e a purificação desses pecados. Mas toda injustiça será perdoada e purificada por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós dizemos isso fazendo ele mentiroso, porque Deus demonstra na sua palavra que nós somos pecadores ainda, né? Se nós dizemos que não temos pecado, não temos cometido pecado, nós fazemos Deus mentiroso, porque nós ainda somos pecadores, não pecadores mais perdidos, sem salvação, mas ainda pecadores que esporadicamente pecam e erram diante do Senhor. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós tornamos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O pecado continua a ser uma possibilidade, não uma prática regular, né? O pecado continua sendo uma possibilidade. Eu não está afirmando aqui que eu continuo pecador, no sentido de que eu desejo pecar. Não. Mas no sentido de que as minhas limitações ainda podem me levar ao pecado. E mesmo não querendo pecar, muitas vezes eu ainda peco, e por isso mesmo João afirma que o pecado continua a ser uma possibilidade.
na vida do crente, e não uma prática regular na vida do crente. Então, é necessário que nós vejamos que, se dissermos que não pecamos, mentimos e não praticamos a verdade, a palavra de Deus não está em nós. Mas, como que a gente faz, então, se a gente ainda peca, né? Mediante a obra de Cristo na cruz e mediante a sua atual obra de intercessão na, na propiciação para todos os nossos pecados, é que nós podemos confiar. O que significa isso? Significa que o texto bíblico nos ensina claramente o seguinte, que a comunhão com Deus pressupõe andarmos na luz. A comunhão com Deus também pressupõe permanecer na luz, né? E andar com Deus, permanecer em Deus, ter comunhão com os irmãos, ter frutificação contínua, ser purificado do pecado, tudo isso é fundamental na vida do crente. Mas ainda assim, o crente ainda pode pecar, né? Ainda pode pecar, especialmente no que tange a relação dele com outro crente, né? Pode se estranhar com outro crente, ou então as próprias relações, as relações individuais, né? O crente pode cometer pecados individualmente, sem se relacionar com outras pessoas. Então, como que a gente analisa isso? O apóstolo João dá a orientação aqui de 2 remédios. Quais são os remédios, então, para esta situação de pecado do crente? A primeira delas é o sangue. O sangue nos purifica de todo pecado. Então, o crente em Jesus Cristo já está purificado de todos os pecados. Os pecados do passado, os pecados do presente, os pecados do futuro. Todos eles já foram perdoados em Cristo Jesus, porque Deus conhece todos e a obra de Cristo é uma obra totalmente abrangente, totalmente abrangente. Então, os meus pecados já foram absolutamente perdoados, porque o sangue do Cordeiro foi derramado para me perdoar, né? Para pagar a minha dívida diante de Deus. Segundo, esse é o primeiro remédio. Então, o sangue me purifica de todo pecado, todo pecado. Mas, e como é que a gente faz com aqueles pecados? O que acontece, então, com o pecado que a gente comete? O que ele faz conosco? Ele não altera a nossa salvação, mas ele altera a nossa condição de comunhão com Deus. Então, quando eu peco como filho de Deus, eu sou chamado, eu sou levado a crer que a minha comunhão, a minha comunhão com Deus está interrompida. Eu cometi pecado, eu ainda sou uma nova criatura, porque entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e estou morto, crucificado com Cristo, então sou uma nova criatura, mas ainda assim eu tenho essa possibilidade de cometer pecado. Eu cometi, então, pecado, perdi a comunhão com Deus, temporária,
Perdi temporariamente a comunhão. Como é que isso se restaura? Pelo advogado. Então, o sangue nos purifica de todo pecado, e o advogado, que é Jesus, ele reivindica perdão e purificação para nós diante de Deus, né? Diante mediante o preço total que foi pago uma única vez. Então, Jesus pagou todos os meus pecados uma única vez. Se eu eventualmente pecar, eventualmente eu peco, eu quebro a minha comunhão com Deus. Mas eu preciso fazer isso que o apóstolo João fala. Ele diz: olha, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, tudo que eu estou falando para vocês aqui, meus filhos, é para que vocês vivam uma vida sem pecado. Por quê? Porque Deus é luz e todos os que estão sem pecado estão na luz, andando próximo da luz de Deus, né? Então, eu escrevo isso para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, diz o apóstolo João, temos um advogado para com o Pai. Quem é o advogado? É Jesus Cristo. Jesus Cristo. O advogado é o Senhor Jesus Cristo, que é, que é o nosso Salvador, né? Que é o nosso Redentor, que é aquele que ocupou o nosso lugar na cruz do Calvário. Então, ele ocupa o nosso lugar e ele é o nosso advogado. Então, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, então existe a possibilidade, né, de o crente cometer pecado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. O que é que Jesus vai realizar? Ele vai demonstrar ao Pai que o preço total dos pecados já foi pago e que agora Deus precisa apenas perdoar o pecado para restaurar a comunhão do crente com Deus. O crente não perde a salvação quando ele comete um pecado, mas ele perde temporariamente a, a sua comunhão com Deus. Então, ele precisa imediatamente pedir perdão para que a comunhão seja restaurada, para que a comunhão seja restabelecida e ele continue a gozar o privilégio de ser filho. Então, isso é o que o texto nos mostra, né? 2 remédios para o tratamento do pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, do passado, do presente e do futuro. Então, todos os meus pecados, inclusive os que eu ainda não deveria, mas posso cometer no futuro, já estão perdoados. Jesus não vai precisar morrer pelos pecados de amanhã, ou de depois de amanhã, ou de daqui 5 anos ou 10 anos, se eu viver tanto, para que eu possa ser salvo. Por quê? Porque ele já fez isso de uma vez por todas na cruz do Calvário. Mas, se eu pecar, eu quebro a minha relação de amizade, de amor, de vínculo paternal, filial com o Pai, temporário, né? E aí eu preciso de ser restaurada a comunhão. E essa comunhão é restaurada com o crente pedindo perdão para ser restaurado a comunhão. E não para ser perdoado de novo, né? Não, Deus já perdoou, mas para ser restaurada a comunhão.
para voltar a ter comunhão com Deus, né? Então, o crente pede a Deus que perdoe o seu pecado e o restaure a comunhão. E João, então, ensina exatamente isso aqui, que ele é o advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. E por que ele coloca Jesus Cristo, o justo? Porque Jesus pode pedir essa restauração de comunhão por causa da sua justiça, porque ele tem direito legal. Qual é o direito legal que Jesus tem? Ele cumpriu toda a lei, ele é perfeito no cumprimento da lei. Então, ele tem autoridade legal de pedir que o Pai aceite ao filho, perdoando o pecado do filho. Ele é o advogado, então, ele defende a nossa causa, né? Ele é o nosso salvador e o nosso advogado. Então, quando existe algum pecado da nossa parte, ele se apresenta como nosso substituto e diz que demonstra a Deus, né, que ele morreu em nosso lugar e também que ele nos substitui na relação com o próprio Deus como nosso advogado. Então, ele é aquele que ocupa nosso lugar diante do juiz e nos justifica, né? Ele, então, é o nosso Cristo, é Jesus, advogado justo. E João termina dizendo que ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Propiciação é uma expressão que significa que o sacrifício de Cristo tornou a justiça de Deus absolutamente cumprida e favorável a nós. Então, ele se tornou um sacrifício, Jesus se tornou um sacrifício que proporcionou satisfação plena a Deus. Deus ficou absolutamente satisfeito com o sacrifício de Cristo em nosso lugar, ou seja, não há mais nada na ira de Deus que não tenha sido satisfeita, né? Jesus ocupou plenamente nosso lugar e ele recebeu em si toda a ira de Deus que deveria cair sobre cada um e sobre todos nós. Então, essa propiciação é esse ato pelo qual Deus se satisfaz plenamente com o derramamento da ira dele sobre Jesus, porque Jesus veio para nos livrar da ira de Deus, e ele fez isso absolutamente de maneira plena e de maneira completa, né? Então, nós sabemos que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele derramou, a ira de Deus foi derramada sobre ele, e Deus foi plenamente satisfeito no derramamento da ira. Não há nada a cobrar. Deus não tem nada a cobrar de qualquer pecador do universo que creia em Jesus Cristo, porque a ira de Deus foi derramada totalmente sobre a pessoa de Cristo. Então, não sobrou nenhum resquício de ira para ser cobrado de algum pecador. Por isso, nossa salvação é perfeita, né? Por isso, nossa salvação é maravilhosa, porque toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. E ele é a propiciação, então, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, diz o apóstolo João, né? Para a igreja a qual ele está escrevendo, mas também
pelos de todo mundo. Ou seja, se for necessário, se houver conversão de todas as pessoas do mundo, não precisa de haver mais morte de Jesus, porque a morte dele uma única vez é suficiente para apagar, purificar, perdoar, para satisfazer a ira de Deus, né? Perdoar os nossos pecados e satisfazer a ira de Deus. Então, é nesse sentido que nós encontramos esse maravilhoso texto de João, que mostra quão perfeita é a obra de Deus da nossa salvação. Não é como nós podemos receber uma salvação tão perfeita como essa, e como essa salvação é absolutamente única, salvação absolutamente definitiva, não há possibilidade de ficar pensando que está faltando alguma coisa, de ter que ajudar Jesus a me salvar, né? A fazer isso ou fazer aquilo, como obras para a salvação. Não existe essa possibilidade, porque toda obra que era necessária foi feita por Jesus. Então, o texto de 1 João 5, 1, do versículo 5 até 2:2, é esse texto que nos ajuda a compreender estas verdades bíblicas, né? E mediante a obra de Jesus Cristo na cruz, e mediante a sua atual obra de intercessão constante, né? Jesus fez duas obras. É uma obra única, né? Mas dividida em duas partes. A obra de morte na cruz, né? A obra salvadora na cruz, a obra que sacrificial, né, na cruz do Calvário, e mediante a segunda obra, a segunda parte, que é a sua atual obra de intercessão no céu, né? O que Jesus está fazendo hoje? Está no céu intercedendo por nós. Então, a propiciação para todos os pecados. Você não precisa viver em pecado, você não precisa demorar a pedir perdão, o perdão pode ser imediato, né? Ninguém deve cultivar pecado, né? A pessoa, quanto tempo, né? Na verdade, a gente deve ficar com um pecado? É imediato. Pecou, reconheceu o pecado, se arrependeu dele, pede perdão imediato, porque assim a comunhão com Deus não é interrompida. E a pessoa pode viver na presença de Deus, reconhecendo a sua infinita graça, a sua infinita misericórdia. João afirma, então, que todos aqueles que andam na luz estão com Deus, e todos aqueles que estão com Deus amam os seus irmãos, né? Isso é o que nós vamos ver no restante da carta de João. O que é esta situação propiciada por Jesus e sua morte propõe para nós, né? Que tipo de vida devemos ter sabendo destas coisas, que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, né? Qual tipo de vida? Nós vamos ver, então, a partir do versículo 3 do capítulo 2, até o final da carta, o que deve acontecer com aqueles que são crentes em Jesus Cristo, né? Qual é a, a consequência que deve existir, que deve ocorrer na vida de todos aqueles que professam fé no Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos ao final, então,
desse texto de hoje, e agradecemos a atenção, a participação dos irmãos, desejando a todos que o Senhor esteja dominando a vida, o lar, as famílias de cada um dos irmãos e preparando-nos para o culto coletivo amanhã, para glorificar o nome do Senhor, né? Nós vamos amanhã certamente estar juntos para a glória do Senhor, para a exaltação do nome dele. Que Deus abençoe a todos.